Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo para você as principais informações do esporte. Encerrada ontem a etapa estadual do Campeonato de Futebol Escolar, o Moleque Bom de Bola. E como já era esperado, os garotos do Centro Educacional Recrearte de Camboriú ficaram com o título. O quarto título, aliás, nos últimos 5 anos. Na final, vitória sobre a equipe de São Lourenço do Oeste por 7-0. Isso mesmo, 7-0 na final. Parecia a seleção da Alemanha, meu amigo. Desde 2011, o Recrearte está sempre na decisão do título. Já virou até marca registrada, o que mostra a força e o bom trabalho desenvolvido em Camboriú nesta parceria entre Fundação Municipal de Esportes, a Associação ADAC, Escola Recrearte, pais, professores e alunos. Mais uma vez, então, parabéns para a escola, que é exemplo, que além de ser um exemplo nos estudos, também é uma marca registrada no esporte da cidade de Camboriú. E nós, da TV Litoral Panorama, temos, claro, muito orgulho de tê-los aqui como os nossos parceiros. Acompanhe agora um pouco da festa dos meninos de Camboriú pela conquista e algumas entrevistas. Minha primeira vez e espero ano que vem estar podendo ajudar a equipe a ganhar mais um campeonato, mas é interessante até porque eu nunca tinha participado de um campeonato tão grande e eu estou feliz porque é meu primeiro título e espero que venha mais. É uma felicidade inexplicável, né? Primeira competição, primeiro moleque bom de bola, muito sonho de fã. Tive a felicidade de ser campeão na primeira vez e aí muita felicidade. Agora é só comemorar com meus amigos. Bom, legal. Nessa semana nós ainda vamos voltar a conversar com os envolvidos com essa bela conquista da equipe. O quarto título para a escola e o 7º título para a cidade de Camboriú. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi extraditado para os Estados Unidos. Ele estava detido na Suíça há 5 meses, acusado de corrupção em contratos televisivos de futebol. Marim chegou aos Estados Unidos à tarde e foi levado à corte de Nova York, onde se declarou inocente. Um juiz determinou fiança de 15 milhões de dólares, o equivalente a quase 57 milhões de reais, e prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Marim deve ficar num apartamento de luxo em Manhattan. O brasileiro de 83 anos foi preso pelo FBI no dia 27 de maio, junto com outros 6 dirigentes, no hotel da Suíça, dias antes das eleições para o comando da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. O Cartola foi acusado de extorsão, fraude e lavagem de dinheiro em contratos para a transmissão de torneios, como a Copa do Brasil e a Copa América. Marim teria usado o sistema bancário dos Estados Unidos para receber as propinas. Hoje, em Frankfurt, a polícia fez buscas na sede da Federação Alemã e na residência do presidente da entidade, Wolfgang Niersbach. Os agentes recolheram documentos e computadores em busca de informações sobre irregularidades. As autoridades investigam a existência de um Caixa 2 para a compra de votos para que a Alemanha se tornasse a sede da Copa do Mundo de 2006. Cerca de 6 milhões e 700 mil euros teriam sido transferidos à FIFA como suborno. O presidente Joseph Blatter, que está suspenso por corrupção, negou o envolvimento no caso. Todos eles vão negar envolvimento, todos eles são anjinhos, nada aconteceu, pode ter certeza disso. Agora fica aquela pergunta, né? Será que vão ser apontados realmente os culpados e eles pagarão de alguma forma por isso? Vai saber, né? Não saia daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Panorama Esportivo e você vai conhecer agora uma mineira que está fazendo de tudo para brilhar nas Olimpíadas do Rio 2016, em uma modalidade que o nosso país não tem muita tradição não. Meu nome é Érica Gramicelli, sou atleta de mountain bike e ciclismo, tenho 31 anos. Nasci em Belo Horizonte e atualmente estou morando na cidade de Betim, Minas Gerais. E estou aí na luta por uma vaga pelos Jogos Olímpicos de 2016.
mountain bike surgiu na década de 70 para dar aos apaixonados pelo ciclismo mais uma pitada de adrenalina. Sair do asfalto rumo aos terrenos acidentados. Por isso, o trajeto não pode ter mais do que 15% de terreno plano. O negócio é muito sobe e desce e chão irregular. Sempre fui apaixonada, cuidava da bicicleta mais do que as bonecas, mais que as panelinhas. Morava eu e a minha mãe e eu conheci um pessoal que andava de bike e tudo, e eu queria estar envolvida, andando de bicicleta para cima e para baixo. E nisso eu conheci o Fidelis. Na época ele já pedalava, já era um senhor. Então eu já tinha um preparo para andar. O dia que eu fui para a trilha com ele, eu tinha muita técnica. E aí eu dispensei ele, assim, ele que já era, que já andava mais tempo, ele falou, que é isso? Não tem condições disso não, como é que você anda desse jeito? Aí ele falou, vou te levar para uma competição. A estreia do mountain bike em Olimpíadas aconteceu para homens e mulheres nos Jogos de Atlanta em 96. A primeira medalha de ouro foi para uma italiana, mas a França comanda o esporte. Esteve no pódio em todas as Olimpíadas. Nos últimos Jogos, a disputa do mountain bike reuniu 50 atletas na prova masculina e 30 na prova feminina. Quando eu comecei a competir, eu tinha que competir com os homens porque não tinha mulheres suficientes para preencher a categoria. Então muitas vezes eu subi no pódio sozinha, muitas vezes eu fui para a competição, não pude correr porque não tinha minha categoria, e aí eu largava junto com os meninos, né? E na hora da premiação muitas vezes não tinha troféu para a categoria feminina, né? Antigamente uma, duas, três, hoje tem 30, 50 mulheres em um evento importante. Isso é fantástico e a tendência é sempre aumentar. Nas Olimpíadas, os circuitos têm entre 4 e 6 quilômetros, com duração que varia de 1h30 até 1h45. Mas existem competições da modalidade que vão bem além disso. É o caso do Brasil Ride. 7 dias de competição com percursos de 80 a 100 quilômetros por dia. Uma prova sem dúvida para poucos. Eu tive uma dificuldade pessoal nessa competição, porque eu não sou especialista em provas de longa distância. E o objetivo de eu ter entrado nessa prova foi para pontuar para os Jogos Olímpicos. Então eu meio que tive que me superar em relação a isso, porque não é minha especialidade. Sem contar que foi uma prova no final da temporada. Então eu já estava extremamente desgastada. No segundo dia de prova já, eu quebrei no quilômetro 40. Durante 6 horas eu me arrastei na prova para terminar. Chegou um ponto de eu deitar na estrada e não conseguir levantar. O corpo já estava num estado que nossa, eu nunca tive uma sensação na minha vida de fraqueza. Eu não conseguia levantar a garrafinha de água para beber. E eu me superei, foi a prova de superação da minha vida. Depois disso, hoje qualquer prova que eu entro, seja ela de 30 minutos, seja ela de 10 horas, eu sei que eu posso completar, entendeu? Érica guarda com carinho o primeiro troféu. Mas entre tantas conquistas, o destaque é sem dúvida o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Ela é a única que venceu 5 vezes a competição e não quer parar por aí. Eu fui para uma competição na Argentina para poder buscar os pontos pro ranking olímpico, e numa dessa aí eles invadiram a minha casa e levaram 3 bicicletas minhas. Eu fiquei sem chão. Eu competi lá, mas assim, eu estava longe, eu não sabia o que eu fazia, se eu voltava, se eu corria. Aí eu recebi a convocação da seleção brasileira para poder ir para as Copas do Mundo, e eu fui obrigada a abortar a minha ida. O meu preparo físico foi a zero,
Eu não tinha mais condições de sentar na bicicleta e disputar uma prova de tão altíssimo nível. E aí, recentemente, eu peguei e consegui aí recuperar as 3 bicicletas. Graças a Deus, uma vitória que eu, sem dúvida nenhuma, acho que é um milagre. Esse dom que eu tenho de pedalar, eu quero proporcionar isso para as pessoas. Eu quero passar para elas o que a bike me proporcionou todos esses anos. Essa sensação de liberdade, de prazer, de conquistas, de viagens, de amizade, sabe? E de união, de superação. É infinitas coisas que a bicicleta proporciona. É um mundo fantástico. Legal, muito legal a história da atleta Érica. A gente fica na torcida, né, que ela consiga a vaga para as Olimpíadas e que depois tenha um ótimo desempenho. Quem sabe uma medalhinha inesperada para o nosso Brasil, hein? Meus amigos do esporte, hoje era isso. Um grande abraço para você.